Com Ana Arrebentinha, Joana Machado Madeira, Maria Inês Mano e Vera de Melo. Porquê Código X? Porque o X é incómodo. É o ponto de interrogação que ninguém quer responder. Então correu bem. Voltámos para o segundo episódio do Código X. Estamos cá. Estamos cá às 4. Hoje Vivas, com vivas. Um tema hoje um bocadinho mais polémico, a meu ver. Chama-se Beijos na Boca a Crianças. Vocês estão sempre aqui a enervar, pá. É. Isto aumenta a atenção, este podcast. Epá, eu vou passar a quem é a mãe. Que são vocês as três. Tá Eu bem? tenho tanto para dizer sobre este assunto. Não, já falo. Fez-se Já um falo. silêncio profundo neste Eu estúdio. não sou. Sim. Não sou. Nem É tenho óbvio filhos que para perdidos por aí. mim, beijos na boca, não. Não. E respeito profundamente as convicções de todas as famílias, não é? Mas, do ponto de vista do desenvolvimento, do ponto de vista pedagógico, acho que não faz qualquer sentido dar beijos na boca a crianças. Nem xoxos, nem com língua, nem sem língua. Ai, Vera, acho por que não, favor. que não faz Não, sentido. também não vale a pena Estou- ir tão longe. E estou a de alguma forma, tornar isto mais visual, porque recentemente saiu um vídeo que se tornou viral de uma mãe que cumprimentava a filha numa cerimónia onde estavam e que de facto havia mesmo um Língua. toque de bocas, de línguas, não é? E nós não nos podemos esquecer que a boca é uma zona erógena. Todos nós sabemos isso. Sim, E portanto, aliás, há grandes amores que começam com beijos. sim. E por isso ensinar, numa altura que se fala tanto de temas tão polémicos como os limites, a sexualidade, à partida logo a ver um beijo na boca, eu acho que não... Temos o exemplo daquele ator, como é que ele se chama, que até deu murro no O comediante. Sam Smith. Sim, ele há vários beijo na boca ao vídeos filho, sim. dele a dar beijo da boca ao filho, na boca, em vários programas de televisão em que o filho rejeitava incomodado. completamente aquela ação do pai. Portanto, eu sou completamente contra. Aqui não sequer, no outro episódio eu tive aquela abertura de tentar perceber o que é que era a relação, o que é que não era. Neste momento, permitam-me, eu sou muito fechada nesse aspecto. Beijo na boca nas crianças, desculpem, eu não. Eu sou altamente contra também, é uma coisa que eu até falo nas minhas redes sociais e eu publiquei um vídeo há relativamente pouco tempo, eu diria 2 semanas, em que estava a falar sobre isso com os meus filhos. Em que até foi o Lourenço, o meu filho mais velho, que disse os adultos não dão beijinhos na boca aos crescidos. Os crescidos não dão beijinhos na boca às crianças. Porque é uma coisa que eu falo muito lá em casa e é uma coisa que eu defendo muito lá em casa e que ensino aos meus filhos desde que eles nasceram, é que eles têm toda a capacidade de dizer não, seja um beijinho, seja um abraço, ninguém força os meus filhos a dar beijinhos, abraços, cumprimentar ninguém, absolutamente ninguém. E eu acho mesmo que a definição de limites desde pequeno impedirá muita coisa ao longo da vida deles e portanto eu também sou totalmente contra. Acho que é super importante ensinar as crianças a perceberem os seus limites, a perceber o que é íntimo, o que é deles e o que é que ninguém pode tocar. Olha, Pergunta da Joana. Olhem as nossas caras, está tudo sério, parece um porque este assunto, tema- é um este assunto tema pesado. é pesado. É um assunto pesado. Então vou porque- fazer uma pergunta. Certo. Faz. As perguntas da Joana. Que é, Exato, a Joana é a menina das perguntas deste podcast. então porquê que acham que há pais que cumprimentam os filhos com beijos na boca? Porque é que Olha, então sabes que eu isso tenho uma existe? amiga Olha, eu que dá conheço. beijo na boca. Eu Eu também conheço. conheço. Eu Mas conheço. porquê? Porque Já não vem, perguntaste porquê? não Não vem vem a essa maldade. maldade. Eu já perguntei várias vezes Não e as vem pessoas essa não veem maldade. essa maldade e acham que é uma forma de expressão de amor. Certo. Sim, E, sim, portanto, sim, expressam sim. amor dessa forma como podiam expressar amor de qualquer outra. Diz, estás a pôr o dedo no ar? Não, estava agora aqui a pensar porque eu também conheço, portanto, mas agora vão contradizer, que é, e eu não o faria com uma filha minha, os meus sobrinhos são pequeninos, mas eu tenho uma grande amiga que cumprimenta as filhas desde sempre. Quer dizer, eu só conheci só a conheci já depois das filhas adultas. Aliás, e nós também nos cumprimentamos. Ei, estou-me a contradizer. Mas tu tens escrito nas tuas orelhas bad girl. Yes. Portanto, Não, eu também cumprimento com um cumprimentas beijo quem? de xoxo. A tua amiga. Sim, Mas com vocês xoxo. são adultas. Sim, Vocês fazem aquilo que vocês quiserem. sim, com a sua. sim, são Tens coisas capacidade diferentes. de assumir que vocês querem Sim. dar um beijinho na boca. Eu para acho que é a tu forma- ensinas, mas o que é que tu, quando dás um beijo na boca a uma criança, o que é que lhe estás a ensinar? Qualquer Que pessoa é, pode dar um que é beijo na boca. normativo, pessoas que alegadamente gostam de ti, Te deem um darem-te beijo na boca. O que significa que o avô, Já estou a esperar outra o vez. pai, Os os tios, tios. todas as pessoas que são amigas e próximas podem dar beijo na boca. E não podem. Eu pessoalmente não, mas vou colocar também aqui uma questão, que é,
as pessoas que permitem isso não têm também a função de dizer assim, olha, cá em casa nós cumprimentamos com um xoxo na boca, não estou já a meter aquela visão que tu deste ou aquela forma que tu disseste de beijar. Já uma coisa mais profunda, digamos assim. Agora vou ser má, nem te vou deixar acabar, não aguento. Será que a pessoa em casa que dá o xoxo diz, olha, cá em casa é isto, mas fora daqui qualquer desconhecido venha ter contigo. Claro, e a criança tem desenvolvimento cognitivo para perceber isso tudo. A criança é tão inteligente e tem um cérebro como o do adulto e pensa exatamente e vai entender. Olha, sabes que todas as pessoas que eu conheço que dão beijinhos na boca aos filhos, todas me dizem a mesma coisa. Porque eles sabem que é só eu é que dou. Sabes quanta mensagem de educadoras eu recebi quando publiquei aquele vídeo a dizer-me: obrigada por falares nisto, porque a quantidade de miúdos que eu tenho que me querem dar beijo na boca a mim, porque dão um beijo na boca aos pais, é absurdo. É super difícil ensinar os miúdos que recebem beijo na boca dos pais a fazê-los perceber que não me podem dar a mim. Olha, um beijo na boca a mim enquanto psicóloga de uma criança. Porque se dão... Explica-me lá. As crianças não têm capacidade. Olha os outros. E depois os outros. Isto é um assunto que confesso que a mim também transtorna este assunto. Se calhar não devíamos ter falado sobre isto. A mim preocupa-me. Porque eu acho que primeiro quero clarificar que as famílias que o fazem-no como expressão de amor. Obviamente, e não têm noção dos impactos a noção, não é? E não medem. E eu acho que até vão ficar um bocado zangadas com isto que nós estamos a dizer, porque no fundo estão bem intencionadas, mas é importante perceber que de boas intenções está o inferno cheio, não é? E portanto, de alguma forma, clarificar que isto pode contribuir, inclusive até no futuro, no limite, para relacionamentos tóxicos e abusivos, porque a criança não tem a oportunidade de dizer que não é? Pronto, agora estamos aqui a entrar aqui num ramo que é muito difícil discutir isto entre aspas contigo. Não, é uma pessoa normal. Não, por causa também da tua profissão, que é, eu acredito obviamente que a criança ainda não consegue ou vai ao longo do tempo desenvolvendo essa capacidade de perceber, mas se os pais... Eu vou dar um exemplo muito, muito simples. Eu vi aí há algum tempo um vídeo que era no Brasil, um pai a dizer à filha várias coisas, como se algum adulto te tocar aqui, fora daqui, tu o que é que tens de fazer? Tem que falar com o pai ou com a mãe. Ou seja, ir educando com algumas coisas de realidade. Há zonas privadas e há zonas privadas, exatamente. Se o pai e a mãe, neste caso, e eu volto a dizer, eu sou contra, e eu, Ana, se o pai e a mãe, neste caso, for dizendo aos filhos, durante muito tempo, a dizer, olha, isto somos nós e não os outros, constantemente, imagina, a educadora, estavas a dizer, obrigada por falar disso, a educadora também podia ter essa possibilidade de falar com os pais a dizer, olha, o filho, que o deve fazer, seu filho aqui dentro da sala tentou fazer isto comigo. Não é melhor explicar ao seu filho que a partir do momento em que sai de casa... O problema é que ela pode explicar, mas as crianças não têm capacidade para perceber. Então isso vai dar um beijo na boca à outra miúda? Um miúdo de 3 anos... Por que não? E dá beijinhos atrás da escola. Sim, não, mas uma criança que depois dá beijo na boca a todas, porque ela entende, a mensagem que passa para a criança é, quando tu gostas de alguém, podes dar beijo na boca. Então imagina, vais chegar ao pé de ti... Não, mas tira esta premissa aqui, que eu estava a dizer, do pai e a mãe elas dizer... Elas não têm capacidade de perceber. Não têm capacidade a partir do momento em que o meu pai... Estamos a falar de crianças pequenas, não é? Pequenas. Pronto, sim. E eu acho difícil. Porque no fundo é a normalidade delas. O normativo, aquilo que acontece sempre é beijo na boca. Sim, mas mesmo que não haja beijo na boca entre os pais e os filhos em casa, os meninos e as meninas, quando estão na escola, a partir dos 3, 4, 5 anos... Dão beijo na boca? Dão beijo na boca. Dão beijo na boca? Dão. Eu dei aulas durante 7 anos... E às vezes apanhávamos a dar chapinhas uns dos outros. Obviamente chamávamos a atenção a dizer, não quer cá namorados, vocês não têm idade para ter namorados ou namoradas. Vocês não têm namorados. Não, eles diziam assim, obviamente, mas eles diziam, eu também não vou explicar a uma criança uma coisa que toda construtiva, vou dizer, não, tu não tens idade para ter namorados. E explicava. Mas aconteceu uma coisa, desviando um bocadinho do tema, mas indo no tema, há muitos anos, numa das escolas onde eu dava aulas, havia um menino que dava beijinhos xoxos no outro menino. E fomos todos chamados. Porque é que aquilo acontecia, e eu saí a meio da reunião e disse, se este menino desse um beijinho na boca a outro menino, nós estávamos aqui nesta reunião e ninguém me soube explicar.
Sim. Portanto, é uma coisa que acontece muito. E eu lembro-me, dávamos beijinhos atrás do ginásio da fase dos escola. 3 aos 5 há uma exploração da sexualidade. Aquele beijinho não é? atrás da Sim. escola do ginásio mais tarde. maroto. Com 4 Sim. é que o meu filho vai fazer 5 anos. Eu Vai nem dar beijo na boca. equaciono A o minha facto sobrinha dele já deu dar beijo de na repente boca, a dar começa beijinhos logo atrás da aqui a escola. enervar. Eu beijo da boca, nesta idade tão pequenita, não tenho assim conhecimento, mas se calhar eu vivo noutro planeta. Pois, eu também Não é? devo viver. Com 5 ou 6 anos, eu Debaixo de uma lembro-me pedra. de dar um beijo na boca no meu vizinho, que vou aqui falar e falo sempre dele, foi o meu primeiro namorado. Porquê? Porque ele tinha um Game Boy verde. E Certo. tu querias o Game Boy, davas um Sim, beijinho porque na Marleja naquela altura não havia assim Game Boys a dar com pau, percebes? E então nós namorámos dos 6 aos 9 anos, por causa do Game Boy e dos livros do Harry Potter. Não é? Não é? Sim, Olha, então, mas o obrigada, beijo na estávamos boca... a precisar Não de... estavas a precisar disto Mas é agora? uma coisa fixe, que é que tu estás a falar uma coisa diferente, que é o beijo na boca não tem essa intencionalidade nessa fase, que é só tipo, pronto. Então vão ter o mesmo que eu estava a dizer. Sim, é. Não vamos ter. Estás a ser irónico ou estás a falar a sério? Não, estou a falar sério. Então, se houver a explicação de casa, Mas nós estamos a falar de adultos que beijam crianças e não de está bem, crianças mas que se beijam houver essa crianças. explicação dos adultos que dão os xoxinhos nas crianças em casa, para fora, será que a criança vai continuar a pensar que o beijo é para toda a gente? Mas tens que repetir isso todos os dias. Várias vezes ao dia. E várias vezes ao dia. Aliás, basta ver que nós, para educarmos uma criança, aquilo que acaba por acontecer é que, nesse processo de educar, temos que repetir as coisas. E mesmo assim, aquilo que acontece é que a criança Faz tudo ao não contrário. adquire. Aliás, ser criança é isso. Ainda bem que são assim, Sim. rebeldes, que questionam, porque isso é magia, não é? Sim. Mas eu acho que é difícil a criança interiorizar. E depois como é que... O que é que ela entende, não é? O que Para é que ela aquilo é um entende? gesto de amor, será? Mas repara uma coisa, eu digo ao meu filho que a boca é uma parte íntima, tal como as maminhas, tal como Ok. tudo o resto que ele possa ter. Porquê que dar um beijinho na boca, que é uma parte íntima, é mais normal do que dar um beijinho no outro lado, qualquer que seja considerado uma parte íntima? O quê? Desculpa. Porquê é que dar um O beijo... cérebro deu um nó. A minha Espera. rebentinha deu um nó. Sim, neste gosto de podcast. perceber. Eu As pessoas explico percebam ao que meu eu- filho que a boca é considerada uma parte Sim. íntima. Porque é que, para ele, pode ser normal dar um beijinho na boca, que é uma parte íntima, mas não ser normal dar um beijinho noutra parte íntima qualquer. Mas aí é a tua escolha de dizer ao teu filho que a boca é uma parte íntima. E que nas partes íntimas ninguém mexe. Óbvio. Só- Mas já pais podem dizer que um beijo, que eu estou-te a dar um xoxo, mas a partir do momento em que sais daqui de casa, essa é uma parte íntima onde ninguém te pode tocar, como não te pode tocar no resto Mas do teu eu corpo. sou adulto, porque é que eu te posso tocar? Porque é que eu tenho permissão para te tocar a ti enquanto criança sendo adulto e outro adulto não te pode? Porque é que o meu amor tem que ser transmitido para ti Sim, através de sim, um é uma beijo? boa questão. Eu tenho uma pergunta. Para mim, Sim, para todos. Estou um bocado confusa, a sério. Estou mesmo a pensar sobre isto e a refletir, porque isto é um tema que me intriga muito e acho que é difícil haver receitas. Que é, mas porquê é que precisamos dar um beijo na boca às crianças se podemos dar um abraço? É isso mesmo. Se podemos, há outras Há tantas formas de expressar amor. Porquê o beijo na boca? Mas é só porque eu acho que as pessoas não têm noção do impacto. E eu vou-te dizer, eu quando publiquei aquele vídeo há 2 semanas atrás, eu tive uma mãe de uma amiguinha do Lourenço que veio ter comigo e disse-me: Inês, eu dava beijo na boca às minhas filhas até ver o teu vídeo. Eu não tinha noção do impacto real que podia ter o facto de eu dar beijo na boca às minhas Eu filhas. fiz uma estatística. isso não terá na nossa cabeça? Eu fiz uma estatística. Ok. Ok. Diz. Postei o vídeo em que a mãe dava um beijo à filha e era um beijo mais do que um xoxo. E postei e fiz uma estatística. Ou seja, que sim, isto é adequado, é a mãe, pode fazer, não é adequado. E eram três possibilidades. Umas que iam mais do que não ser adequado e foi muito renhido. As pessoas estavam na dúvida o que é que era certo e o que é que era errado. E achavam até, inclusive, que estava tudo certo. Ou seja, quase que é meu filho, eu posso. É, mas Sim, eu é estou a quase ver como se aqui fosse uma noutra propriedade perspectiva. tua, não é? Está bem, eu estou aqui a ver várias perspectivas. Tu tocaste aí numa cena importante. O quê? Tocaste na coisa de, se não está na cabeça dos adultos, o facto de atribuirmos uma dimensão sexualizada ao beijo na boca. Sim, Pronto, isso é uma pergunta pertinente. sim, não é? era aí que eu queria chegar. Essa agora, eu não acho que esteja na nossa cabeça. Não, estou a dizer adultos, ok, eu vou partir do pressuposto que todas as pessoas, a maior parte das pessoas que fazem isso são pessoas funcionais. Estáveis Exato. emocionalmente e não obtêm prazer disso. Exatamente. É este o meu ponto de partida. Será que era essa a questão? Será que isto não vem de
por exemplo, da minha cabeça que não iria ou não vou fazer com os meus filhos, porque acho que é algo que é o espaço do meu filho ou da minha filha, que não o devo fazer. Será que para essas pessoas, dentro dessa normalidade emocional, isso não tem qualquer impacto sexual, como é óbvio? Claro que não. Isso eu também estou alinhada contigo. Eu acho é que não medem o risco futuro. Sim. Não medem o risco da generalização. E da quantidade de pessoas que se cruzam na vida dos filhos que não são emocionalmente equilibradas. Mas, ok, sim, mas aí volto outra vez atrás a esta discussão, que é, eu acho que quem faz isso vai explicar ao filho ou à filha que é E só... vai. O Sim. problema é que a criança, dependendo da idade, não tem capacidade de diferenciar. E não é autorregulada. O saber, olha lá. Então, nós adultos não sabemos dizer que não. É super difícil. Tenho super dificuldades. Não, É estás muito calada. É super. Ela dá beijo na boca. Ela está entre os dez beijos dá na beijo boca. boca. Xoxinhos. Não dou beijo na boca e faz-me um bocado de confusão realmente quando vejo alguns vídeos, porque temos muita gente que posta vídeos em que dá beijos na boca aos filhos e de facto me faz-me confusão, até porque, lá está, nós usamos a boca para tanta coisa, não é? Quanto mais não seja, vamos pôr micróbios, não é? Na boca do... Eu sou mãe de 2 filhas. Sim. Portanto, este tema faz-me muita confusão. Mas ao mesmo tempo eu também, tentando me pôr na posição dos pais que fazem isto, não é? Nós conhecemos alguns que são públicos. Eu quero acreditar que isto não há, para eles não há mal Claro, e nenhum. acreditas certo. É um- E estás Sim. bem. Todos Tá, alinhados sim. nisso. É um gesto de carinho, é um gesto de amor, como por exemplo eu dar os beijinhos no pescoço. Eles acham que dar o beijinho na boca também é uma maneira que eles têm de ter mais proximidade com os filhos. E custa muito, estou a dizer contigo também aqui um bocado em silêncio a ouvir-vos, porque custa muito acreditar que algum pai ou alguma mãe, quando está a dar o beijo na boca ao filho, está de alguma maneira a tentar sexualizar. Não, mas não Não, está. mas Não não é isso que tá. nós estamos a dizer. Eu quero é que- Está- Espera lá. Não Nós é isso que sabemos estamos que a não. dizer. Nós sabemos que a maioria das pessoas são estáveis emocionalmente para não fazer. Mas o abuso sexual é uma realidade. É uma realidade. E começa no seio da casa Pois começa. e na família, e o maior agressor são familiares próximos. Mas aí já estamos a falar de Pronto, outro isto é tipo um de facto. realidade. E acho que isto a acontecer em casa, eu acho que a própria criança também percebe que se né, na dinâmica desta família há beijo entre pais e filhos, acho que a criança de alguma maneira também há de perceber que há de ser com a mãe e com o pai, não é? com o avô ou com o tio. Então agora vou provocar-te. Provoca-me. Que é a palmada. Estamos a falar do beijo, vamos falar da palmada. Ai, bastante Uma levei. criança cujos pais corrigem o seu comportamento através das palmadas chega à escola e bate nos outros. Eu uma vez levei com um pão e não foi por isso que dei com um pão na acho que a cabeça de criança chega a alguém. casa e bate nos outros porque Mas uma é palmada em casa. Se ela reiteradamente, a forma Leva. que os pais utilizam para educar é através de palmadas, ela vai para a escola e ela entende que a forma de Como ela resolver problemas é o que bater. tu me estás a dizer, Joana. Mas O que constantemente uma palmada ou uma palmada de vez em quando? A Joana diz que a Isso criança há outro percebe. podcast. Portanto, agora estou a ser mazinha. A Joana diz que a criança percebe que pelo facto de dar beijos na boca em casa é restrito àquele contexto. Mas eu acho também que a maior parte, eu vou, e ligando aqui a conversa ao que a Joana estava a dizer, e disse, eu vou partir dessa ideia que vem de um seio familiar saudável em que o pai e a Sim. mãe têm abertura suficiente para educar a criança desta forma. Estamos completamente alinhados. O que eu estou a dizer é que a criança depois não consegue, porque nós estamos a pensar como adultos, a criança depois não consegue selecionar que só pode dar beijos na boca ao pai e à mãe, é muito Achas difícil. que o pai e a mãe não falam com ela sobre isso? Mesmo Acho que que mesmo que falem. falem. não é? Acham que a maioria das crianças não consegue O distinguir cérebro das isso? crianças é altamente imaturo. Eu sei que é, mas Imagina que os pais até dizem, isto só acontece aqui, mas imagina que Mas vai eles- o tio e depois dá um beijinho. Não, Vai e dá um e beijinho na imagina boca. que a criança chega a casa assim, mãe, olha, o tio deu-me um Mas beijinho. imagina que a criança não diz, Porque porque é está tão normativo. habituada a receber Não. um beijinho que não vai dizer à mãe e ao pai. Ok, mas continua a dizer, se o pai e a mãe explicarem que é só o pai e a Mas tu mãe, estás a a imaginar, tu criança... estás a imaginar que a criança tem um cérebro igual ao teu. eh, Consegue perceber que aquilo que os pais dizem a é... tentar lembrar-me quando era criança,
obviamente que isto não é assim, mas tu estou a sabes tentar que nós ponderar. éramos mais atrasadinhas nessa altura. Quando era criança, Nós todas eu éramos acho que mais. não, porque eu Depois lembro-me. os miúdos Eu são lembro-me mais à do frente. que o meu pai e a minha mãe diziam para eu não fazer, se eu estou a tentar fazer o exercício voltando a quase 30 anos atrás. Não, nem tanto, 25 anos atrás. És mais jovem. Que se o meu pai e a minha mãe me dissessem, olha, o beijo é só aqui em casa, não é fora. Se viesse alguém de fora, um tio, e me desse um beijo, eu era a primeira, porque eu lembro-me e em tudo eu ia sempre contar aos meus pais, olha, o tio deu-me um beijo. Sim. Se houver esta educação em casa de dizer, atenção, ao pai perguntar, alguém tem um beijinho aqui hoje? Quem é que tem um beijo? Onde é que tu tiveste Acho que hoje? isso Se o faz pai e a parte mãe do dia a dia. perguntar, A obrigação se calhar dos a pais. criança vai dizer. Sim. Ou seja, volta a dizer, será que isto não está na cabeça? Nós que estamos aqui não praticamos ou não iremos praticar isto com os nossos filhos, será que está na nossa cabeça esse teor sexual? Não. Ou um teor mais... Mas olha lá, eu não acho que esteja na nossa cabeça. não é na nossa cabeça, estou a Sim. dizer aquilo Na que cabeça nós... dos adultos. Sim, aquilo que nós... Mas tu achas que a família que considera isto normativo vai dizer que não pode fazer noutros contextos? Nem pensa nisso. Eu acho que vai. Eu acho que vai. nem Eu acho que vai. pensa. Na sua maioria vai. Eu acho que diria. não pensa porque da mesma forma dirias que dá que o farias. abraço. Mas olha, Ana, Se eu fizesse, eu diria. mas da mesma forma que dá o abraço, dá o beijo Eles na olham- boca. eles olham para o beijo na boca tipo como um uma extensão do cumprimento. afeto. Eu aí nesse ponto não estou de acordo. Eu Sim. aí nesse Mas ponto não repara estou uma de coisa, acordo. eu quero só lançar aqui Não uma estou a questão dizer que para mim é normal que isso aconteça. Sim, sim. Eu estou a dizer que se houver uma educação de que, volto a repetir, em que o pai e a mãe diz é só connosco e se todos os dias perguntar se esteve na casa de amigos, de familiares, olha, aconteceu, alguém te tocou hoje, Mas deixa-me alguém só, te deu um quero beijinho. só fazer uma questão, que é, eu digo ao meu filho que se ele não quiser receber um abraço, que ele pode ter direito a não receber, se ele não quiser dar, tem o direito a não dar. Um pai que dá um beijinho na boca e que interpreta e percebe que fora do contexto familiar é uma coisa má, o facto de dizer isto só acontece connosco, não pode acontecer com outra pessoa qualquer, na minha cabeça ele já percebe que aquilo não é assim tão normal. Portanto, eu acho que quando o pai dá o beijo na boca, Certo. ele Mas isto- interpreta aquilo como um carinho normal. Portanto, provavelmente não vai dizer. Porquê? É Porque isso, para é isso. ele, o beijinho na boca, um Então, abraço ou um beijinho na testa é vou fazer de igual. advogado do diabo. Vou fazer de advogado do diabo. Mas o filho também sabe que o pai só dá beijinhos na boca à mãe. Não Certo, vai são dois dar um crescidos. beijinho na boca à vizinha. São dois adultos. O meu filho sabe que os crescidos podem dar beijinhos entre si. Mas o pai e a mãe. Não Certo. vai ver o pai a dar o beijinho na boca da Deus professora. queira, eu por conheço exemplo. pessoas que já viu. Pronto. Crianças que já viram. Percebes o que eu estou a dizer? Mas tu não tens. Estou só também a pôr, já que somos todos contra, estou também a tentar pôr-me na posição das pessoas que fazem isso. Claro, não, Mas eu acho que as pessoas que fazem-no acreditando Vem que de mais de amor, vem é uma de um expressão de ato amor. profundo de amor. É uma que expressão de amor. eu Eles isso já não estou fazem- contra. Não fazem-no com Sim. maldade. Mas eu acho aí que- não estou contra. Ou seja, eu não ia fazer porque não é uma forma para mim, não fui Expressar educada amor. assim. Cumprimento muitos amigos meus, está bem, eu sou adulta, mas muitas amigas minhas com xoxo, Olha, a mim muitas. nunca me cumprimentaste. Não, Olha, tu não és não, 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 quero. que foi uma coisa natural que já existia no meio de amigos e não são todas, tenho 3 ou 4 amigas que eu cumprimento com um xoxo na boca e elas, entre elas já se cumprimentavam e tenho outro grupo de amigas também, ou de amigos que isso acontece. Isto para dizer que eu não vejo maldade, eu estou a falar de uma família sã mentalmente e emocional. Eu não estou a falar de uma família completamente estruturada em que há vários casos de A, B ou C de coisas para além desta Tu conversa. nunca sabes bem se a família é 100% sem estrutura. Sim, estou já aqui, não quero passar a conversa para outro patamar. Eu estou neste princípio que é uma família saudável, uma família que fala sobre isso e para mim não tem mal. Não tem mal se for um xoxo. Mas aquilo que eu acho é que as pessoas. Se for um as famílias que xoxo, para mim. Mas é que eu volto à pergunta que eu te fiz há bocado, que é as famílias que falam sobre isso e dizem só a mãe é que te dá beijinhos na boca é porque Sim. sabe que aquilo que faz já não é tão normal assim. Porquê? Se for considerado normal, para ela o beijinho na boca é como um abraço, um carinho, um beijinho na testa. Mas é isso que eu também estou a dizer, Inês. O pai e a mãe também só dão beijinhos na boca um ao outro. Não andam por aí na rua a dar beijinhos na boca. Certo, mas eles A são outras adultos. pessoas. Está bem. Como é que transmites isso para a criança? Como eu acho que transmite outro tipo de coisas para a criança.
Se calhar eu estou burra, não estou a Não, perceber. não, esta é a minha opinião. Isto é um debate. Eu não estou a dizer Não, que é não, que eu não estou a perceber o que é que vocês estão a querer dizer. Eu acho que Não, é um não, eu tema não estou bué mesmo a difícil. perceber o que é que vocês me estão a tentar dizer É um com o beijinho tema na muito boca entre o pai e a complicado. mãe. Explica-me, outra vez. Como se ela tivesse 3 anos. Não, sério. Explica-me o que é que estás a tentar dizer. O que é que tu estavas a dizer? Desculpa. A criança sabe que o pai e a mãe só dão beijinhos na boca entre si. Sim. Mas eu não estou a conseguir transpor isso para o beijinho na boca à criança. O que eu corrijo-me se eu estiver errado. O que eu acho é que vai ao encontro daquilo que eu estava a dizer, que se o pai e a mãe disserem que aquilo é só em casa e que se algum adulto para além da casa der um beijo na boca deles, para eles contarem o pai, como para eles não é normal verem o pai e a mãe darem um beijo, para eles também não é normal outra pessoa dar um beijo na mãe. Percebes? Se calhar nestas famílias é normal assim. Mas é normal o quê? O beijo Os pais xoxo. darem os beijos na boca aos filhos. Sim, mas claro, é normal. Mas claro que é normal. Não, mas porque eles falam, porque há essa abertura familiar entre eles. Sim. Em que eles E que também é dizem, saudável, o pai e para também eles só é dá beijinho saudável. à mãe. Mas está tudo certo. Exato. Que é a mesma forma como tomarem banho todos juntos, ou não Sim, tomarem, darem exatamente. nus, vestidos, é as regras de educação. Andarem nus todos. O que é que nós temos que depois acrescentar? É o que diz a ciência. Claro. E o que nos diz a ciência. Espera, não é claro? Desculpa, ia concordar com uma coisa que ainda não tinha ouvido. E Espera. a ciência, aquilo que nos diz é que pode ser difícil para a criança depois discriminar, não é? Que o seu cérebro não está suficientemente desenvolvido, nem o seu nível de desenvolvimento cognitivo, não é? Até emocional, para entender depois tudo isto e a definição dos limites. E volto a dizer, a boca é uma zona erógena e isso não é uma questão de adulto. Opa, eu dou um beijo xoxo dessa minha amiga e não sinto não sinto nada. Eu adulta. És adulta. Sim, mas vê, nas crianças, quando comunicamos a uma criança, nós temos que lhe explicar numa linguagem que ela consiga entender. Então, mas era isso que eu estava Certo. a tentar chegar lá desde o início. Pois, e eu acho que é a forma mais simples e que mandam as pessoas especializadas nessa matéria é aquela situação das zonas privadas e das zonas públicas. Então nós ensinamos que a boca é uma zona privada como outras mais íntimas, não é? E portanto depois como é que isso casa com o facto de os pais Umas poderem podes e fazer, outras não. não é? Sim, mas aí vou Que é tentar. a dinâmica familiar de cada um. Vou tentar, aquilo que tu estavas a dizer, vou tentar explicar de uma forma simples e sem aprofundar muito, e acho que todos nós vamos entender, e quem nos está a ouvir e a ver também, que é, aí, quando tu estavas a dizer isso, quando o pai e a mãe explicam que há zonas privadas e zonas públicas do corpo do filho ou da filha, também pode explicar aquilo que eu disse há bocado do beijo, ser só em casa. Como o pai e a mãe explicam que fora de casa, quando se muda a roupa íntima, só o pai ou a mãe podem mudar, ou só a educadora pode mudar. Isto para concluir que eu acho que tem que haver uma explicação de tudo, o que é fora de casa, se tu fizeres xixi nas calças, quem pode mudar as tuas calças e dar-te banho é a pessoa que está responsável por ti na escola. E não outra pessoa. Se houver uma pessoa estranha, tu tens que me vir dizer que há lá uma pessoa estranha a assistir, a fazer assistência na aula. Eu acho que a partir desse momento o pai e a mãe já explicam que o beijo de chapa em casa, um beijinho ao filho, Entre o pai, a mãe e os filhos é normal. como e não explica fora que de casa. as outras zonas, que é nós podemos tocar, entre aspas, para a higiene, para a higiene, ou em caso de doença, ou em caso de alguma coisa, mas as outras pessoas não podem tocar. Eu acho que essas famílias também explicam em relação ao beijo. Exato, era isto que eu queria dizer. Era isto que eu Lá estava está, a eu tentar vou dizer. reforçar esta conversa, que é, estamos aqui no ponto de partida que estamos São a falar de famílias famílias normais, saudáveis, Boas de normais e que não têm qualquer tipo de cabeça. E que não intenção. veem mal nisto maldade. dos beijos. Mas eu acho que ninguém vê, as pessoas que o fazem não veem. O problema é a implicação que isso pode ter de futuro. E eu acho que O também que é que vou ter achas que vai ter de futuro? É isso Eu essa a acho pergunta. que também vou ter que perguntar às pessoas que dão beijo na boca que nos expliquem porque é que optaram por essa forma de afeto e não outra. Eu acho que deviam partilhar connosco nas redes sociais. Eu também acho que porque sim. há tantas formas de afeto, o porquê uma que pode à partida ser censurada, não é?
e que há e vê, e que não há consenso, tanto que não há consenso que nós estamos aqui com caras de seres pensantes, ou seja, olharem para as nossas caras, nós estamos todas genuinamente a pensar sobre o tema, não é? Quando todas nós estamos a pensar sobre o tema e estamos a pensar tipo com caras de reflexão, Mas isso não é bom. Isso está bem, mas isso diz-nos que estamos a formular opiniões, estamos a ouvir o ponto de vista do outro e que não é um tema linear, não é? Ou seja, nós ao ver, se calhar faz-nos confusão ver, percebes? Porque é aquilo que eu também sinto. Eu quando vejo vídeos no TikTok e não sei o quê, faz-me um bocado de confusão. Mas tento perceber o que é que também vai dentro daquelas famílias e quero acreditar nisto que a Ana disse, que há conversa entre a família em que eles também falam sobre isso e dizem, não, fora de casa não há mais do que isto, como não deixas que também ninguém te toque. Exato. Em certos sítios, mais ninguém te pode dar beijinhos. Estas porque pessoas o pai também está a dar beijinhos que eu à mãe. conheço- Agora vou tirar uma pergunta difícil. Espera, deixa-me só rapidamente, que é estas pessoas que eu já conheço, obviamente, que isto já acontecia desde de sempre. Ou seja, até hoje têm uma visão sobre o mundo muito inteligente e muito de limites aqui e ali. Portanto, eu vou acreditar que todas as famílias que façam isso de uma forma saudável, que no futuro não traga qualquer tipo de algo proibido ou de algo que tenha acontecido por causa disso, uma coisa menos boa. Percebem? Pergunta difícil. Diga, Vera Melo. Eu sou a Vera de Melo e vou remontar à minha infância e era uma criança introvertida, como se nota, não é? E alguém, e na minha família existia este padrão de darmos beijos na boca como forma de expressão de afeto e a minha família era funcional. E estou na escola, numa atividade e um adulto tenta-me dar um beijo na boca. O que é que achas que eu, enquanto criança introvertida, consigo fazer? Mas os teus pais, assim, Se te explicaram. acreditando que estamos a falar de pessoas com uma boa cabeça, os teus pais explicaram sempre que não é normal Mas tu és uma outro criança adulto fora. introvertida e não sabes dizer que Inês, não. está bem, podemos estar sempre agora aqui. Mas a no verdade é que- toca. Mas Tá a bem, verdade é que é um facto. Pronto, ok, já todas percebemos. Provavelmente que não é o a criança correto e que não faríamos, introvertida mas há pessoas que o fazem. até vai contar aos pais que esse adulto deu um beijinho na boca. Há Mas a pessoas que verdade é que fazem. depois já deu. Há pessoas que Sim, o fazem. mas aí, sim, se nós vamos estar aqui. Diz, nós nunca mais saímos daqui. Sim, mas Mano, tu aí já deu, mas aí é o pai e a Tá mãe bem, a mas chegar. assim a conversa nunca Dizer mais- outra novamente, mas aí já é outro caso. Já, aquele adulto já É uma deixa a criança, extensão. se a criança não dar essa permissão. E a criança consegue dar permissão ou não? Eu consigo, Então, se o adulto não vou-te consegue? dizer um caso. Eu vou-te dizer um caso. No Alentejo, onde eu vivia, tínhamos, o senhor já faleceu, e nós tínhamos um senhor, nós éramos muito novas, tínhamos um senhor que muitas vezes nos mandava piropos, bastante ordinários. Devo Que dizer. idade é que tinhas? Eu tinha por volta dos meus 6, 7, 8 anos, brincávamos todos na rua. Assim que aconteceu, a primeira coisa que todas nós fizemos foi chegar a casa e dizer: esta pessoa que fica aqui na rua faz isto, 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 isto. A partir desse momento, havia sempre quase um adulto na rua quando nós estávamos a brincar. Aplaudo. Percebes? E tivemos a decência, e eu, quando cheguei a casa, disse: o meu pai e a minha mãe, atenção, está-se a passar isto aqui na rua. Lembro perfeitamente como fosse hoje a cara de admiração dos meus pais. Mas quem? O quê? Parecia ser tão boa pessoa, tão não sei o quê. O quê? Eu lembro-me que um dos meus irmãos chegou a estar escondido a tentar perceber o que é que estava a acontecer. Mas deixa-me dizer que nessa altura tu eras estruturada, depois perdeste-te. Sim. Vais perder. Ou Mas seja, nessa eu altura- não posso ir do princípio que as crianças não vão conseguir perceber, como o meu pai, quando eu trabalhar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu vou dar um exemplo, quando nós estávamos no monte, em que eu tenho um poço e tenho uma chamada, nós chamamos uma charca, em que o meu pai me dizia: não vais para ali brincar sozinha, porque podes cair no poço e podes... Eu não ia. Mas eras tu. Eu não ia. Sabes que as Como não crianças- ia eu, como não ia os meus Pois. irmãos, como não ia os meus primos, como não ia ninguém lá para Sabes baixo. que, infelizmente, eu comento todos os obviamente, dias mas há. situações, e nem sequer estou a falar de situações mais graves, Sim. mas situações em que as crianças desobedeceram aos pais. Por Claro. algum motivo. E num instante acontecem Quando acontece tragédias. Obviamente. E eu acho que é difícil a todas as crianças terem
essa relação que tu falas, porque o que tu estás a descrever é que tu tinhas uma relação funcional e de partilha com os teus pais que não tinhas qualquer receio de contar nada. Não. E o maior medo das crianças é que os pais não acreditem nelas. Obviamente. Porque aquele adulto, esse adulto, aliás, tu deste o exemplo claro, Sim. que foi, quando eu contei aos meus pais ficaram, o parecia tão quê? boa pessoa. Esta admiração, Sim, no sentido sim, que sim. parecia boa pessoa. Mas os teus pais acreditaram em ti. Sim. Há pais que às vezes têm dúvidas. Isto porquê? Porque também com o tempo se criou a ideia que as crianças mentem. Que as crianças mentem, que não são fidedignas na expressão das suas emoções e da realidade. E depois as próprias crianças às vezes não contam Hoje em dia, se com calhar, não receio, contam. não é? Com receio. Hoje em Aliás, dia já conto, acho já. Hoje em dia acho Espero que eu que contam. já. Hoje em dia, a maior parte dos pais acho que tentam ter alguns pais. Alguns vá. pais já. Tentam ter alguma eu acho dar uma que educação eu dessa. acho que ainda continua a ser Deixa-me difícil. perguntar uma coisa. Há bocado nós estávamos a falar disso e acho que vai um bocadinho também ao encontro daquilo que nós estávamos a falar dos beijinhos na boca na escola. Uhum. Sim. Qual é que é a vossa opinião acerca disso? Beijinhos na boca na escola? Sim, entre miúdos. Miúdos de 5 anos? Sim, chegar a casa, oh mãe, tinha uma O namorada. meu filho não, sabe que com não. 5 anos não tem namorado. Ok, Ele sabe que as crianças não namoram. mas achas que isso, o que é que leva uma criança de 5 anos ou 6 anos, e isto falando para mim, porque todos nós obviamente fizemos isso na escola. Todos eles brincam às Eu famílias. estou-me a rir. No outro dia fui ao café, tive ao quiosque lá por baixo do hospital. Encontrei um miúdo que eu já não vi há muito tempo. E o pai diz: conta à doutora, conta à doutora que tens 3 namoradas na escola, que sais ao teu pai, tens 3 namoradas na escola e que dás aos beijinhos e tudo conta que está tudo bem. E de repente, ou seja, no fundo, o que era certo, não é? Era o facto de ele estava bem porque ele já tinha 3 namoradas na escola. Ok. E portanto, e vê o que é que nós estamos a passar a estas crianças, não é? Eu acho que O isso... que sempre passávamos. é? Eu lembro sempre de perguntar aos meus filhos: então, quantas namoradas tens lá na escola? Sim. O meu sobrinho às vezes pergunta, às vezes ele diz-me assim: tem 3? 3? Dás conta das 3? Não queres só ter uma? Eu acho que isto depois também tem a ver com... Sabes o que é que eu dou graças a Deus? quê? O mundo evolui. E Sim. nós, pais, evoluímos com eles. Sim. E, Isto é portanto, profundo, agora parecia um momento profundo. Não, mas é verdade. E graças a Deus que há muita coisa que antes se fazia que hoje em dia já não se faz. Isso é E verdade. nela incluímos explicar às crianças que as crianças não namoram. E que, portanto, nem faz sentido ter uma namorada, quanto mais 3. Vou levar isto para a parte cómica, que é: vai deixar de existir nas escolas. Beijo na Ana boca. mais, não sei o quê. Igual a amor puro. Amor igual a puro. puro. Não, isso É que vai... Não, isso Nós vai não queremos continuar- acabar com isso nos secretários da isso escola. vai continuar a Com a existir. lapiseira, Isso vai continuar a existir porque na casa de banho, com a chave de casa. Isso era o amor na sua forma mais pura, não é? Isso é aquela coisa, Pronto. não é? Eu sou do tempo que Mas o que é que Discos vocês dizem aos seus pedidos. filhos? Aos seus filhos, vocês são todos betas. Diga, faz favor. Diga, Maria Inês, Diga, diga-me lá, por o que é que favor. diz o Lourenço, Aham. não é? E o Vicente. Maria E a- do Carmo. a Maria do e a Carmo. Carminho. É a Carminho Maria do Carminho. Carmo. Sim, diga, Se a por favor. Carminho chega, oh mãe, Ela dê não um diz beijo que ela na ainda só escola. tem 2 anos, coitadinha. No rica colégio, não é? Na filha. escola, É no no colégio, colégio. sim, senhora. O que é que a Maria Inês diz à sua filha? Se ela me disser que deu um beijinho na Sim, escola, sim, sim. eu vou-lhe explicar que ela não pode dar beijinhos na escola, porque ela não tem idade para dar beijinhos na escola Mas- e que beijinhos são coisas que acontecem entre adultos. Vou-lhe perguntar porquê é que isso aconteceu Sim. e se não estava lá nenhum adulto a ver. E se estava, o que é que ele disse? E se não disse, porquê é que não disse? E depois vou à escola perguntar e falar. Mas E porquê é que pedir você não explicações. disse que o Vicente... Porque é que não viu que o que a minha Salvador filha de deu um 2 beijo ou 3 na anos deu Carminho? um beijinho na boca do amigo não sei do quê. E você, Vera de Melo? A minha filha, graças a Deus, tem 14 anos. Espero, Ela dá espero, beijinhos na boca. espero Já dá que beijo, com na... desculpa lá, já dá beijo na boca, É Vera. saudável e salutar que tenha relações, não é? A minha sobrinha tem 10 Portanto, anos, eu espero que o dia que ela der um beijo na boca, que diga a tia. Isso, no mínimo. tocaste na coisa que eu ia dizer. Exatamente. Mas que Tia, beijinho haja na boca, terreno- quem? Haja terreno fértil para que ela chegue a casa. A minha conta tudo, desde pequenita. Tudo. Mas os Amém. meus sobrinhos, por acaso, não são muito namoradeiros, não me dizem por acaso, nada eu, disso. por acaso acho que também não. A minha também não. Mas a minha conta tudo. E As tuas? conta. E eu não sou A de tua, interro- uma delas é muito pequenina. não sou de interrogar. Mas a Leonor tem arte de contar tudo também. A Carolina é muito pequenina, pronto, ainda não, nem Sim. sequer foi isso, nem fala disso, como é óbvio. A Leonor está com 12 anos, nunca teve namorados até agora, mas agora há 3, 4 dias arranjou um namorado na escola. Sim. Então chegou a casa, ai mãe,
Pronto, não vou dizer o nome. Agora diz o nome. Agora diz o nome. Agora diz o nome. Eu é que não sei, porque se eu soubesse, não estava aqui. Eu vou dizer, é o Duda. O Duda pediu namoro e eu aceitei. E como é que pediu? Escreveu uma carta? Não, chegou ao pé dela e disse que queria namorar com ela. Pronto, e ela estava muito emocionada porque já todas as amigas tinham tido o seu namorado. E ela ainda nunca tinha tido assim um pedido oficial de namoro e chegou a casa e contou-me a mim, contou a Eduardo. Nós fizemos assim aquela cara, bom, Leonora, porta-te bem, não sei o que. Ela disse, mas agora as minhas amigas dizem que nós temos que dar um beijinho, o que é que tu achas? Eu disse, olha, isso é uma boa, um bom tema. Eu disse, tens que ir com calma, tens que sentir, tens que ir com calma, não há necessidade de já dar beijinho nenhum, estão a namorar, dão um abracinho, dão um abracinho, vão andar de mãos dadas na escola. Mas é aquilo que a Vera diz. É aquilo que a Vera diz. Acreditamos que já ela está com 12 anos, ou seja, a partir de agora começa a haver estes namoricos e que supostamente é normal nesta idade começar-se a gostar de alguém. Mas olha, eu queria só dizer que a partir do momento em que ela te conta isso e te pede opinião, alguma coisa tu estás a fazer bem. Não, obrigada. Isto é profundo, doutora Inês. Foi muito bonito. É verdade. Eu acho que é aquela cadeira que dá assim uma sensação. Dá, Inês. Porque ela quando estava aí estava sossegadita. Pois era, ela foi nas para relações abertas ela ficou sossegada. O meu filho tem 4 anos e eu passo a vida a dizer-lhe que ele pode contar-me tudo, que eu não me vou zangar, que se ele me contar sempre a verdade eu nunca me vou zangar, que é para que um dia, quando isto aconteça ou outra coisa qualquer, ele possa vir correr contar. Portanto, alguma coisa ela está a fazer bem. Mas isto, voltando ao tema dos beijos na podcast, por isso é que para mim, por isso é que eu também estava a bater nesse assunto, como eu falo tudo com a Leonor e falamos, não há nenhuma espécie de tabu, ou seja, dela está à vontade para me falar tudo, que se eu estivesse nessa situação, se fosse para mim normal dar os beijos na boca aos filhos, eu também falaria com ela normalmente, porque para mim é uma coisa normal falar, explicar, eu faço sempre questão de ter tempo para falar com a... Mas ela tem 12 anos. Falar. Percebes? Mas é aí que eu quero chegar. Então, Marinas, tu estás-me aqui a sabotar. Pá. Pergunta, se não der de atenção é. Não. Mas já agora há bocado queria perguntar, mas eu não vou fazer deixa-me só alertar. Porque tu não ia arrebentar isto tudo? Não vou. Acho que não vou fazer essa pergunta. Não, vou fazer essa pergunta. Vou fazer essa pergunta. Sabes que uma vez a falar sobre ti, em vez de dizer arrebentinha, disse arrebentadinha. Não, sabes que eu tenho uma amiga minha que diz. Tinha uma amiga minha que diz que não gostava de viver na cabeça da arrebenta. Então, porque isto é. Da arrebentada? Da arrebentinha. Isto é aqui tudo uma coisa. Que é. Não vá perguntar. De beijinhos na boca. Há bocado eu estava a falar sobre este tema, que fui chamada, na altura eu dava aulas e fui chamada a uma reunião porque o menino tinha dado um beijinho na boca no menino. Isso para vocês, o que é que vocês diriam, já que têm filhos de diferentes idades, se o vosso filho ou a vossa filha chegasse a casa e dissesse, o filho dissesse, deu um beijo na boca do menino, além de dizerem que se for muito novos não têm idade para dar beijinhos na boca, falariam sobre a sexualidade. Olha, o meu filho tem quase 5 anos e isso já foi um tema entre mim e ele. Era aí que portanto, eu queria chegar. Eu já lhe expliquei que o que une duas pessoas é o amor. Exatamente. E o amor pode ser entre 2 mulheres, 2 homens ou um homem e uma mulher. E já nem me lembro como é que essa conversa começou. Nós estávamos nos dois na rua a andar e... Porque já estávamos a falar da evolução dos pais. E eu expliquei-lhe e disse-lhe que aquilo que faz com que 2 pessoas estejam juntas é o amor. Sim, e 2 meninos pequenitos, imagina, dos 3 aos 5, com um rapazito dá um beijito na boca a outro rapazito, não está implícito nenhuma questão da homossexualidade. É muito mais, agora sim, doutora Ana Rentinha, mais a cabeça dos adultos, não é? Que vem, ai meu Deus. Não é isso não é aí que eu quero chegar. Eu quero chegar que é o tema do ainda não tens idade para dar um beijinho na boca de uma menina, ou de dar beijo na boca, mas se já é introduzido, já que a Maria Inês há bocado estava a falar uma coisa muito interessante, vai ao encontro de todas nós, que por isso é que nós hoje em dia fazemos coisas que não se falava no passado, não é? Que era tabu, ou porque não tinham ainda essa capacidade para se falar, ou porque a sociedade também não falava sobre isso. Então eu estou a colocar a questão de se quando chega à casa diz eu dei um beijo na boca de outro menino,
se introduzem Eu o tema, responderia da mesma forma como responderia É se aí que tivesse eu a quero dar chegar. boca a uma menina. Olha, Claro, também eu. Na nossa vida, a maior parte dos nossos amigos, como tu sabes, Sim. são todos. Todos não. são pronto. todos gays. São todos gays. Tudo gay. Verdade, não há nada. Tudo não há gay. nenhum amigo que Até a Ana Até Arbentinha. a Ana Arbentinha. Mas sabes Ai, eu, por exemplo, nem sequer acho que isso faça sentido. Da mesma forma como não te. Isso um facto. A forma como tu vivencias a sexualidade e de quem tu gostas é uma informação privada acerca de ti. E acho que nós não temos que nem julgar as pessoas face a essa informação. Eu não te pergunto, chego ao pé de ti e não te pergunto: és heterossexual, homossexual, bissexual? Não, Claro que não, mas ter em Mas eu não casa. estou a falar isso, eu não estou a fazer isso. Eu também não. Espera. Sim, a Vera não percebeu. Espera, não, o que eu estou a Não. dizer, obviamente, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é, já que temos tanta abertura hoje em dia para falar que não se pode dar beijinhos na boca, um exemplo de outros Também adultos, falar sobre sexualidade. falar obviamente. sobre Óbvio. esse tema. Para quê? Obviamente. Para que daqui a uns anos, para que o filho ou a filha chegue a casa e tenha a abertura, como a tua filha teve, a dizer que tem um namorado. Como Mas teria a espera. abertura de dizer, Mas se calhar espera. tinha conhecido uma menina. Obviamente. E o importante é que essa conversa seja em casa, porque nós pais é que somos falar, para depois na escola não se porque às vezes os adultos falam destes temas um bocado atabalhoadamente. não é? Exatamente, é aí que eu quero chegar, ter esta abertura isso, também para falar com os filhos sobre este. Mas eu acho que é melhor irmos Plenamente. para casa falar. Acho que é melhor ir para casa falar com os nossos filhos, eu acho. Não, eu também acho que as conversas Eu não sim, em tenho casa. filhos. Eu acho que é melhor. Conta lá Mais o que é uma que isto vez. para contar. Pronto, o que eu ia contar era, precisamente, sendo que na nossa casa a maior parte dos amigos mais chegados nossos são muitos homossexuais, a Leonor já me fez essa pergunta diretamente. A Leonor já chegou a casa e perguntou: mãe, se eu por acaso gostasse de meninas, tu continuarias a gostar de mim? Eu respondi: obviamente. Obviamente. Pronto, não é? Um pai É isto. suficiente, agora uma coisa profunda, um pai suficientemente bom, que é aquele que se adapta às necessidades das crianças e antecipa, ama incondicionalmente os seus filhos. Obviamente. E é um amor para a vida toda. E assim, com isto esta encerramos este terminamos. episódio. Com esta terminamos. Dá cá um beijo na boca agora. Todo. Só grandes músicas.